Boa tarde, querido sócio da Academia Marial, querido devoto de Nossa Senhora Aparecida. Bem-vindo ao nosso programa Magnificat. Esse momento em que nós olhamos para Nossa Senhora e junto com ela procuramos meditar, aprofundar tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, à nossa vivência de igreja, ao nosso conhecimento de Nossa Senhora. Aliás, eu já queria lembrar para você que a gente vai realizar uma semana mariológica, a terceira semana mariológica, viu? Vai ser agora, de 28 a 31 de março, das 7h30 da noite às 9 horas da noite, né? E sabe o que a gente vai refletir? Nós vamos refletir juntos com Nossa Senhora aquilo que ela exclamou, digamos assim, no Magnífica dela: saciar de bens os famintos. Vai ser online, vai ser gratuito e você está convidado. É só aí acessar o nosso portal a12.com/academia e você faz a sua inscrição, tá bom? Mas nessa tarde nós vamos conversar um pouquinho exatamente sobre a campanha da fraternidade deste ano e eu quero acolher com muita alegria o Padre Moisés dos Santos Júnior. Ele é padre diocesano da nossa Arquidiocese de Aparecida, mas principalmente ele é assessor da campanha da fraternidade. Padre Moisés, boa tarde. Boa tarde, Padre Ulisses. Boa tarde, povo de Deus que está nos acompanhando aí pelos meios de comunicação. Que alegria estar aí presente no meio de vocês para falar sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano. Exatamente, já estamos na terceira semana praticamente, né, da Quaresma. Vamos indo para a quarta semana e é tão importante a gente aproveitar essas últimas semanas, porque eu acho, né, Padre Moisés, que a campanha da fraternidade ela é sempre um ponto de partida e não se fecha, né, dentro da Quaresma ou até a Páscoa. Vai ser muito importante que esse tema quase que fosse tatuado lá dentro da consciência de cada cristão, de cada católico, não acha? Com certeza, Padre Ulisses, acho sim. Por isso que o tempo da Quaresma, né, a gente tem o tema que a campanha da fraternidade nos traz todo ano, um tema pertinente à sociedade, mas também pertinente para nós que somos cristãos, né, para a gente refletir na nossa caminhada cristã. Será que nós realmente estamos caminhando bem? E o tema desse ano fala sobre a fome. E a fome nada mais é do que a caridade, né? E aí, como é que nós estamos vivendo a nossa vida de caridade perante os irmãos, né? E isso é importante, né? Aliás, o Padre Moisés, não é a primeira vez que a Igreja do Brasil, a CNBB, está tratando desse tema, né? Não, Padre Ulisses, já é a terceira vez, né? A primeira vez foi em 1975, que teve como tema repartir o pão. O segundo foi no ano de 1985, que tinha como tema pão para quem tem fome. E agora, a terceira vez, fraternidade e fome. E se não me engano, entende? O último Congresso Eucarístico, em novembro do ano passado, também foi sobre esse tema, não é verdade? Sim. Lá em Recife. Isso, também sobre a fome também. Eu acho que era pão para quem tem fome, Isso. algo assim. E fome de justiça a quem tem pão. E fome de justiça a quem tem pão. Exatamente. Então a gente quer conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? E Padre Moisés, afinal, quando se propõe uma campanha da fraternidade, qual é o objetivo? É viver um tempo especial de reflexão? É um ponto de partida para a consciência do cristão, do católico? Como que é a proposta, a finalidade desta campanha da fraternidade? Sim, é sensibilizar o cristão e sensibilizar a sociedade, né, de modo muito especial diante desse tema que a gente está trabalhando esse ano, que é fraternidade e fome, diante da luz da palavra do Evangelho, né? Porque a palavra de Deus ela é luz para os nossos passos, para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus ela quer nos orientar, nos conduzir para refletir sobre esse tema, sobre todos os temas, né, que todo ano a fraternidade da campanha da fraternidade nos traz, né, para que a gente possa fazer um bom trabalho como pessoa humana em si, né, mas também nas nossas comunidades, nas nossas paróquias e até mesmo também em outras instituições. E o tema, não é, Padre Moisés, ele não diz respeito apenas a conscientizar, digamos assim, a pessoa, as comunidades, mas é um desejo de conscientizar toda a sociedade, né? Porque eu estava dizendo para o povo, eu acho assim que a gente devia sentir vergonha de ter um país chamado Brasil, exportador, um dos maiores exportadores de grãos do mundo inteiro, né? E não é capaz de garantir um prato de arroz com feijão para todos os seus cidadãos, para todo mundo.
Isso é alguma coisa assim vergonhosa, no mínimo, não acha? Sim, com certeza, Padre Ulisses. Por isso que a campanha da Fraternidade esse ano quer conscientizar as pessoas a ter misericórdia e compaixão das outras, né? Sei. Como a gente pode perceber no lema da campanha da Fraternidade, que foi inspirado pelo tema também, dá-lhes vós mesmo de comer, né? Este lema é tirado daquele evangelho em que Jesus faz o milagre dos 5 É. pães e 2 peixes, né? São Mateus, Isto, Mateus 14, versículo 16. sim. Então Jesus, ele fez aquele milagre porque Jesus olhou para aquela multidão faminta, teve compaixão, ou seja, Jesus colocou-se na dor daquela pessoa. E Jesus então realizou o milagre, né? Então a campanha da fraternidade, ela quer justamente isso, ensinar as pessoas também a ter compaixão, a ter sensibilidade da necessidade do outro, porque a sociedade hoje está tirando isso, né, do povo, infelizmente. A gente vive, infelizmente, né, uma cultura super individualista, eu, meu, minha, né? E eu acho interessante porque nesse evangelho, Moisés, Sim, os apóstolos, eles foram os primeiros a querer tirar o corpo fora, não foi? verdade, isso Né? mesmo, Falaram, olha, Paulo, isso. manda esse povo embora aí, Sim. porque nós não temos que dar de comer para esse pessoal, não. O Uhum. problema não é nosso. Sim, Né? aham. Mas Jesus falou, não, dai-lhes vós mesmos Mesmo de comer. Eu tenho a impressão que a gente teria que colocar um alto-falante no mundo inteiro Sim. e mandar Nosso Senhor repetir, sabe? Uhum. Dar um berro brigando, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, no fundo Jesus está falando, é claro, entende? Era o Império Romano que era injusto, estruturas de exploração total, era o velho rei Herodes, um sem vergonha de marca maior, fascínora, cruel. Mas há uma responsabilidade que é aquela que está perto de você. Verdade. Né? Que é lá onde você vive, a sua cidade, o seu bairro, o seu vizinho, aquele que passa por perto de você. Ou seja, dar-lhes valor de comer é uma sacudidela primeiro em cima da gente mesmo, Sim, né? verdade. Isso mesmo. E tudo isso acaba trazendo para nós aquilo que a campanha da fraternidade propõe, concretamente assim, o que ela propõe? É a compaixão, é também um olhar de crítica, de cidadania dentro do nosso país, com as políticas econômicas que nós temos. Como que se conduz a campanha daquilo que é o pessoal para o social, para o político, para o econômico? Como é que você vê? Sim, então, se a gente for estudar o texto base, né? Sim. E todo ano a campanha da fraternidade, ela também cria o texto base para a gente poder, né, aprofundar mais sobre a questão do tema. Sim. E o texto base, ele traz para a gente que a responsabilidade, né, é do social, é do econômico e é do político, né? Por isso que a gente vê hoje tanta miséria crescendo no meio de nós. Sei. Mas se a gente for criticar esta questão política, como nós estamos vendo aí, né, que está muito ruim no nosso Brasil, muitas vezes o político só pensa em si, não pensa nos outros, porque a missão deles é trazer o bem comum a todos. Sim. Mas se a gente for esperar deles, né, a miséria vai aumentar mais ainda. Então, penso eu que nós louvamos e agradecemos a Deus pelas instituições religiosas, né, que nós temos, que são as paróquias, comunidades, instituições sociais, né, de todas as religiões, é claro. Elas abraçam a causa e elas ajudam muito as famílias carentes, né? Sim. E louvado seja Deus que tem esses grupos de pessoas que são bons samaritanos, né? Exatamente. Aliás, Padre Moisés, você toca num ponto que me parece muito importante. Por vezes, e eu compreendo muito bem a situação, a pessoa tem receio, né? Tem receio daquele que vem lhe pedir, quer um dinheirinho para isso, um dinheirinho para aquilo, mas é tão importante lembrar, você quer colaborar? Sim. Tem instituições, né? Eu acho que tem aí, quase em toda a paróquia tem os vicentinos, por exemplo, né? E por mais difícil que seja o trabalho deles, eles conhecem com quem estão lidando, com as famílias que realmente precisam, né? Mas tem outras instituições também, não tem? Sim, nas paróquias, né? A gente tem, como o senhor acabou de dizer, os vicentinos, a gente tem também campanha do quilo, né? A pastoral da criança, que também trabalha afinco também com as crianças mais carentes. Sim. E com certeza dá para a gente também perceber quais famílias que precisam de mais atenção, de mais carinho na questão do alimento, né? Então, tem várias pastorais sociais que existem
nas paróquias e nas comunidades, né? Ei. E depois outras instituições que existem também no bairro, né? Ali da sua própria cidade. A gente tem o CAIS, também ajuda muito, né? Assim, Sim. as famílias mais carentes, e assim vai indo. É, exatamente, né? Ou seja, quando a gente quer ajudar, há formas de ajudar sem que você tenha medo de estar sendo enganado por alguém. Sim, É, e é importante quando... Eu acho, entende, que todas as paróquias, além das suas associações todas que tem para rezar, para isso, para aquilo, uhum, deveria ter sempre essa pastoral social, sim, quando eu trabalhava era a pastoral da caridade, sabe? E além dos vicentinos ainda tinha esse pessoal que fazia. E até mesmo, Moisés, a velha associação antiga do Sagrado Coração de Jesus, da Apostolado sim, de Oração, uhum, pois olha, eu trabalhava com as velhinhas ali, as minhas velhas, e a gente ia lá atrás das famílias pobres, a gente ia visitar aquele pessoal. que legal. Era tão importante que todas as famílias católicas, né, dessem alguma forma de colaboração para aqueles que já estão no campo, já estão trabalhando, já estão ajudando, né? Porque, não sei, às vezes a decepção com o governo é que ele vai fazer isso, mas vai montar mais um ministério, mais uma secretaria, mais uma isso, aquilo, e no final, o que é que chega para as pessoas? Nem sempre, Uhum, né? nem Chega aquilo sempre. que ela precisa e chega a Uhum, tempo para ela. sim. Mas aí então, aqui na Arquidiocese concretamente, como é que está se desenvolvendo a campanha da fraternidade? Muito bem, semana passada nós tivemos a abertura, né, da campanha da fraternidade no Santuário Frei Galvão, Sim, e as paróquias também fizeram suas aberturas, né, na quarta-feira de cinza. sim, Umas fizeram na quarta-feira de cinza e outras fizeram também no primeiro domingo da quaresma, né? Então agora que nós estamos começando a trabalhar. Mas todas as paróquias estão com aquela mesma pedagogia que nós fizemos na época de pandemia. Então todas as paróquias estão fazendo arrecadação de alimentos em todos os seus bairros que sim, tem no seu território paroquial, né? Então eles fazem esse arrecadão que se chama. Eles fazem esse arrecadão muito grande e aí depois, né, vai separando ali e vai fazendo a cesta básica e aí depois então vai distribuindo para as famílias mais carentes. sei. Então este é um dos trabalhos que as paróquias estão fazendo agora nesse exato momento, né? E outro trabalho, né, eu posso dizer que é um gesto concreto que a nossa Arquidiocese de Aparecida começou esse ano, que é a Caritas. Ah, sim. Isso, é uma pastoral muito importante, né? A Caritas é uma pastoral assim que infelizmente a nossa diocese ainda não teve, mas que agora a gente está organizando para poder ter. Tem na Diocese de São José e na Diocese de Lorena também tem a Caritas, né? Então a Caritas nada mais é do que um banco de cartão de crédito. Se você estiver precisando, né, você pode ir lá, né, que eles ajudam você, mais ou menos isso. Então, a Caritas, né, conforme a gente vai fundar na nossa diocese, se Deus quiser, ela é uma pastoral onde outras pastorais tiverem um projeto, né? Ah, eu tenho um projeto de construir uma casa para a pastoral da criança. Então, a Caritas, ela assim, ela dá esse recurso para que você possa para que você possa construir essa casa que é para pastoral da criança. Então ela ajuda você financeiramente, desde que você apresenta esse projeto social, Certo, né? né? A Caritas é uma entidade internacional da igreja, né? Internacional da Igreja. Exatamente, ela cobre praticamente inúmeros países e tem essa força de acudir certas emergências que acontecem no mundo inteiro, por sinal, né? Agora, uma coisa que eu notava, não sei como que você percebe, principalmente quando trabalhava em paróquia, né? E agora também eu percebo isso. Às vezes, Padre Moisés, eu tenho a impressão que as pessoas ou as famílias que estão passando por maior necessidade, elas têm vergonha de pedir esmola. Ela Sim. se esconde na sua necessidade. Então, eu acho muito importante, essencial, a visita domiciliar, sabe? Que é Uhum. aquela que me faz conhecer, ir lá, bater um papo, né? E às vezes a gente percebe o que está acontecendo dentro da casa, dentro da família, sabe? Sim. Porque eu me recordo bem que já atendi inúmeras pessoas que nunca iriam chegar para você para pedir Uhum. R$ 5 ou para pedir uma esmola, teriam vergonha de fazer isso. E, Sim. no entanto, estavam Uhum. carentes, né? Sim. Agora, uma outra coisa que a gente percebe e parece-me que é muito importante, e isso acho que atinge
não apenas o Brasil como um todo, né? Mas atinge a gente muito de perto, que é o tal do desperdício. Sim, né? verdade, padre. Você veja, por exemplo, a arquidiocese. Se a gente não desperdiçasse tanto alimento, ninguém passaria fome. Sim. Só com o que sobra do lado de cá, né? E, no Sim. entanto, como se desperdiça. O desperdício faz parte dessa campanha também? Com certeza, faz parte. Vai ter uma passagem aqui também no texto básico que vai dizer: o que sobra na mesa de um é o que falta na mesa do outro, né? Sim, Então, por isso que a campanha da fraternidade quer sensibilizar o outro a viver nessa vida de partilha, né? Porque hoje as pessoas estão sendo muito egoístas, só estão pensando em si, mas não pensam nos outros, né? Às vezes lá na despensa tem um alimento que está quase passando a data, a pessoa não tem coragem de partilhar com o vizinho que está precisando. Às vezes a pessoa faz um churrasco, né? Sobrou uma carninha, a pessoa prefere jogar no lixo o churrasco, o arroz, o feijão, o almoço, enfim, né? Que ali já não vai mais almoçar, prefere jogar no lixo do que repartir, né, para o outro. E daí a importância, entende? De que as pessoas tenham conhecimento das entidades que podem muitas vezes aproveitar isso aí, né? Sim. Isso é tão importante que na minha paróquia, na minha comunidade, eu saiba, entende? A quem eu posso recorrer para dizer: escuta, eu estou com isso aqui, estou com uns quilos de comida aqui que estão passando já da data, né? Eu vou doar, vou entregar. Eu acho que precisaria também, né, que houvesse, principalmente no nível local, mais comunicação para que a gente pudesse partilhar e nunca desperdiçar, como tem acontecido, infelizmente. Eu estava vendo aqui, eu não confio muito em estatística, Sim. mas dá dó na gente, toca fundo quando você diz assim que tem 33 milhões de cidadãos brasileiros que não conseguem comer o suficiente por dia. É muita gente, não? Muita gente, verdade. É muita gente. Sim. Fora aqueles que, sei lá, por desemprego ou porque o salário é baixo demais, né? Sim. Tem que comprar o mínimo possível para sobreviver. É alguma coisa assim, muito dolorosa. E saber que, meu Deus do céu, tem gente que não sabe o que fazer com tudo que tem, né? Isso traz para nós como que a gente pensa, ou como que você, digamos assim, viria o papel de Nossa Senhora nessa história toda. Sim. Então, Nossa Senhora, ela teve uma graça muito grande, né? Porque ela acolheu o menino Jesus na sua vida. E Jesus é a esperança. A esperança de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, é aquele que veio para salvar a todos. Por isso que na oração da Magnífica, ela vai louvar e agradecer a Deus, né? Porque agora chegou aquele que vai saciar a fome do povo. Porque naquela época a gente sabe que o povo passava fome material, mas não só material, mas também espiritual. E Jesus veio matar a fome e a sede desse povo. Tudo através do sim de Maria, né? Maria que acolhe então essa boa nova, essa esperança no seu coração, que é Jesus. Penso eu que esse tema desse ano que a campanha da fraternidade está trabalhando, né? Se as pessoas acolherem Jesus no coração, não vai existir mais miséria, não vai existir mais fome, né? Nós vamos ter um olhar diferente. A gente vai olhar para o outro com olhar de irmão, porque Jesus disse, né? Se me acolher um desses pequeninos, é a mim que acolhistes. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava na prisão e foste me visitar. Então devemos buscar esse exemplo de Maria, acolher Jesus na nossa vida. E me parece, Moisés, que Nossa Senhora, ela tinha um olhar um pouco amplo, ou seja, ela não era crítica social, mas quando no Magnífica Nossa Senhora proclama que o Salvador que vai chegar e tudo aquilo que está se realizando nela, entende? Vai dar uma reviravolta, ou é para dar uma reviravolta na sociedade, né? Deus vai derrubar do trono os poderosos, vai elevar os humildes, né? Deus vai, e aí a palavra é muito forte, né? Saciar os famintos e despedir os ricos de barriga vazia.
Meu Deus do céu, isso é uma crítica social violenta, né? Sim. Isso aí tem muito católico que diz, não, a igreja não tem que se meter nisso não, isso aí é comunismo. Aham. Você já viu que cabeça, né? Isso aí não tem nada, tem que falar de Jesus piedoso. Falei, meu Deus do céu, por que que Nossa Senhora, no Magnífica dela, ela soltou uma frase do ponto de vista quase que revolucionário, entende? Sim. Acho que se o imperador tivesse escutado isso, Nossa Senhora teria sido crucificada antes de Jesus nascer, viu? E é importante perceber que o projeto de Deus, que veio pelo mistério da encarnação, da vida, morte e ressurreição de Jesus, não é um projeto de piedade maior, é um projeto de mudança, né, dentro da sociedade. Deus está investindo nisso. Vai ainda durar um bocado de séculos para isso mudar, Sim. mas é por aí que vai o reino de Deus, né? Sim. Onde Deus puder reinar, o ser humano não vai perecer, não vai morrer de fome, não vai morrer de sede, não vai morrer abandonado. Eu acho que há um conteúdo muito forte nessa expressão, Sim. saciar de bens os famintos, né? Despedir os ricos sem nada. Nossa Senhora não era comunista, é a Santíssima. Verdade. Mas do seu coração brotou essa compaixão, essa preocupação, porque no tempo dela também muita gente morria de fome, Sim. né? E muita gente vivia só de banquete. Verdade. Só ver aquela história do pobre Lázaro e aquele rico comilão, né? O que aconteceu com eles? Em tudo isso, a campanha da fraternidade, a gente pode dizer que ela está bem dentro de tudo aquilo que são as propostas do Papa Francisco, né? Existe até a economia do Papa Francisco, Verdade. da Igreja do Brasil, né? E a importância de que a gente viva em comunhão, em consonância, em concordância com aquilo que é a proposta do Papa Francisco, com aquilo que é a proposta da Conferência dos Bispos do Brasil. E não fique aí um grupinho do contra, entende? Numa crítica violenta, às vezes, ao Papa. Até o nosso arcebispo Dom Orlando, coitado, de vez em quando leva algumas críticas de católicos. Sim. Não é nem de evangélico, de católicos, sabe? Sim. E exatamente porque assume a dor, assume a dificuldade, assume a carência de muita gente que não tem vez nem voz no mundo, né? Verdade. E o Papa Francisco, né, ele todo ano ele confirma esse tema. E esse ano também não foi diferente, né? Esse ano também a CNBB levou esse tema até o Papa Francisco. E o Papa Francisco, então, ele afirmou e falou que é muito importante esse tema. E o Papa Francisco, ele fala então do Pacto Global diante desse tema. São 7 compromissos, eu não sei todos eles agora de cabeça, mas um deles, ele fala que a pessoa deve ser o centro, né? Então, para a gente acabar com essa miséria, com essa fome, a gente precisa colocar o ser humano no centro. Ou seja, a gente não pode deixar com que as leis estejam acima da pessoa humana. Mas a pessoa humana tem que estar ali no centro. Aí é claro que a gente vai então começar a ter um olhar mais diferente para o ser humano quando a gente coloca o ser humano ali no meio. E outro compromisso que o Papa Francisco também mostrou também é a questão de cuidar da casa comum, né? Como nós acabamos de partilhar. Hoje as pessoas não têm mais carinho pela casa comum, que é o planeta, né? Hoje sobrou aqui o almoço, a janta, as pessoas preferem então jogar no lixo, ou se não joga nas praças públicas, joga nos rios, nos mares, e assim vai acabando, né, com a natureza. Hoje as pessoas colocam muito agrotóxico, né, nos alimentos, não pensa mais em ter um alimento mais sadio, enfim. Então o Papa Francisco está pedindo para a gente cuidar bem, né, aí da casa comum. Então são esses pontos aí que o Papa Francisco, né, ele colocou para ajudar a refletir sobre o tema desse ano, que é a fome. Eu acho que o Papa Francisco, ele vai dizer para nós, não adianta nada o país ter um PIB elevado, né, e um povo depauperado. Né? Não vale nada. Eu acho que é aquilo mesmo que Jesus falou, entende? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, tudo quanto é instituição, tudo quanto é projeto de progresso, isso aí, se for em benefício do ser humano, está de acordo com Deus. Sim. Mas se prejudica o ser humano, se sacrifica o ser humano, é uma ilusão imensa, né? E isso sim, isso a gente pode chamar de diabólico, porque causa uma dor, um sofrimento que não precisava existir
e no entanto existe, né? E isso, né, Padre Moisés, sem pensar no que o mundo investe, meu Deus do céu, a gente está vendo todo dia pela televisão, em armamentos, milhões, bilhões gastos em armamentos os mais sofisticados, Sim, não para dar vida, mas para poder matar. verdade, Né? infelizmente. E são coisas que clamam ao céu, você entende? Mas para nós o mais importante, eu fico sempre imaginando, um ser humano que nasce no Brasil tem direito a um prato de arroz com feijão todo santo dia. Sim, Não precisa ter carne, não precisa ter nada, mas que ele tenha aquilo que é o essencial para ele viver e crescer com dignidade, com saúde. Isso é importante. Em tudo isso, eu acho que Nossa Senhora, ela é aquela que nos acompanha sempre como sendo a mãe, né? sim. Não tem mãe que seja feliz vendo o filho passar fome, Uhum. né? Eu acho que ela deveria provocar, ao mesmo tempo que a nossa devoção, a nossa veneração, também provocar em nós a nossa inquietação com toda uma situação que está aí. Quando que vai ser a coleta da campanha da fraternidade? Vai ser no primeiro domingo da Semana Santa, né? Que é o Domingo de Ramos. Ah, no domingo de Isso, Ramos, em né? abril. Isso mesmo. Isso. E aí, essa coleta, né? Toda a arquidiocese do Brasil todo, né? Vai fazer essa arrecadação. Então, uma parte, é claro, vai ficar para a arquidiocese para ajudar nas obras sociais. E a outra parte vai para a CNBB, para que a CNBB possa ajudar também outras instituições sociais e até mesmo missionários, né, que estão trabalhando além fronteiras, comunidades que estão bem humildes, simples, carentes financeiramente, que precisa desse dinheiro para fazer, claro, um bom trabalho de evangelização. Então é importante, né, que a Sim, gente claro. seja muito generoso quando se trata de campanha da fraternidade. É uma generosidade extra que você faz, né? Porque, por incrível que pareça, apesar do Brasil ter esse problema seríssimo da fome, minha gente, há países em muito pior situação, né? Sim, Principalmente no continente africano, mas também no continente asiático, entende? sim, É uma multidão de milhões de pessoas e nem sempre conseguem saciar a fome de todo mundo. E se há uma cena, Padre Moisés, que dói no coração, é você ver um ser humano morrendo de fome. de fome. É. E eu cheguei a ver na África crianças esquálidas morrendo de fome. E o pior de tudo, você não pode dar o alimento porque o alimento vai dar um choque tão violento Sim, que ela no momento falece, né? E essas coisas todas clamam ao céu porque não precisava acontecer nada disso. São consequências de guerras, são consequências da maldita ganância, sim. né? Uhum. Que atinge o mundo todo. E são coisas que a gente, sei lá, se a vida que Jesus pediu que todo mundo tenha vida e vida em abundância, se a vida não é valorizada, para que valorizar o resto? Verdade. Né? Não há nada que valorizar. A gente fica muito feliz com a sua presença. Você gostaria de dar aí uma pequena mensagem para a gente encerrar o nosso bate-papo? Sim, claro. Eu gostaria de deixar uma mensagem para que a gente possa refletir nesse tempo da Quaresma, né? Sim. Se Deus é misericordioso para conosco, por que não ser misericordioso para com o próximo também? Sim. Né? Esta é a mensagem. Exatamente, né? É pela misericórdia que a gente vai se salvar, é pela misericórdia que Deus nos acode sempre, né? E a única coisa que Ele pede, seja misericordioso, como o Pai do céu é misericordioso. Olha, muito obrigado, Moisés, viu? Amém, Aí, Padre pela Ulisses. sua presença, pela sua participação. E para você que está aí com a gente agradece de coração a sua atenção. Não esqueça, eu já lembrei para você, olha aí a nossa terceira semana mariológica, quando? De 28 a 31 de março, agora, né? Vai ser das 7h30 da noite até as 9 da noite. E o tema é muito importante, saciar de bens os famintos, como falou Nossa Senhora. É online, é gratuito, basta acessar aí a12.com/academia. Fica aí com a bênção da Mãe Aparecida. Muito obrigado pela sua atenção e que Nossa Senhora não deixe ninguém passar fome em nosso país e no mundo inteiro. Amém.